E vamos ao nosso encontro marcado com a língua portuguesa. Uma transgressão muito comum se levarmos em consideração a linguagem tradicional, a gramática tradicional da língua portuguesa, é sobre o uso do pronome mim, o pronome mim conjugando verbos. É bem comum na linguagem popular nós termos construções do tipo traga o livro para mim ler. Mas o pronome mim, de acordo com a gramática tradicional, ele não conjuga verbos, ele não pode agir como sujeito na oração. Neste caso, então, a forma correta, de acordo com a norma culta da língua, seria traga o livro para eu ler. Então, o pronome eu conjuga verbos, o pronome mim não conjuga verbos, de acordo com a gramática tradicional. Na linguagem popular isso acontece muito. Para falar a verdade, a maioria das pessoas usa uma linguagem popular aqui no Brasil. Ela não é bem vista por aqueles que defendem a gramática tradicional, mas ela é uma linguagem que existe e ela é correta, desde que seja utilizada num contexto de linguagem popular. Um contexto que exija uma linguagem mais próxima da norma culta, uma linguagem então mais formal, nesse tipo de contexto não é adequado o uso do pronome mim conjugando verbos. Fiquem atentos para isso, porque aquele que usa a linguagem popular em contextos em que essa linguagem não é bem-vinda, essa pessoa ela pode sofrer preconceito linguístico, ela pode ser vista como alguém que possui uma capacidade intelectual inferior. É claro que isso é uma bobagem, é algo ilógico que não faz sentido, mas a sociedade brasileira, grande parte da sociedade brasileira, ela é preconceituosa e acaba tendo esses pensamentos equivocados. É uma pena. Ainda sobre o uso do pronome mim e depois de um verbo após o pronome mim, peço para que vocês não confundam esse tipo de construção com algo mais ou menos assim. Para mim, estudar sociologia é muito importante. Vejam que o pronome mim ele está antes do verbo estudar, mas neste caso o pronome mim ele não está conjugando o verbo estudar, ele não é o sujeito do verbo estudar. Se nós alterarmos a ordem da oração, da frase, nós entenderemos melhor. Estudar sociologia é muito importante. Para quem? Para mim. Acontece que a estrutura estudar sociologia funciona como sujeito do verbo ser, do é. Estudar sociologia é muito importante para mim. Neste caso, então, o mim não funciona como sujeito do verbo estudar. Na verdade, ele é um complemento da palavra importante. Estudar sociologia é muito importante para mim. Para mim, estudar sociologia é muito importante. E este foi o nosso encontro marcado com a língua portuguesa. Prepare-se para o vestibular com a Escola de Redação Nelson Letras. Curso de redação em aulas em grupo ou individuais. Relações interdisciplinares, análise de temas atuais, material próprio elaborado e mais de 15 anos de estudo sobre os principais vestibulares do país. Aulas reflexivas para o desenvolvimento intelectual e da produção de textos. Escola de Redação Nelson Letras. Também aulas particulares de matemática, física, química, inglês e gramática. Rua Coronel Fonseca, 408, Centro Botucatu. Contatos pelo Facebook, Instagram e pelo WhatsApp 98171 4484.